Deus não tira. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, olha para Jesus, para que você não se fatigue e porque a tua alma não se desmaie. Olha para Ele. Olha para Ele. A vida cristã é uma vida de resistência. Comparando, meus irmãos, comparando com uma corrida de atletismo, tem aquela corrida dos 100 metros, em que você dá toda a força e daqui a 100 metros você para de correr. Mas tem a maratona, que são 42 quilômetros. Eu me lembro, quando eu estava na 6ª série, eu tinha um colega chamado Rafael. O Rafael era o maior da turma, nunca esqueço disso. Ele tinha 14 anos. E eu tinha, na 6ª série, eu tinha 10 anos. Então ele era 4 anos mais velho que eu. E o Rafael era bem alto, mas era bem gordo. Então o Rafael, como tinha as pernas grandes, era mais alto. E nós saímos correndo, e não eram 42 quilômetros, era somente 2.400 metros a prova. E nós tínhamos que correr 2.400 metros em volta de uma praça. E quando o Rafael saía, ele saía correndo. E passava todo mundo. Ele era o maior da turma. E eu era o menor da turma. E nós saímos correndo. E nos primeiros 400 metros, o Rafael tomava uma distância muito grande de nós. Mas depois, nos 800 metros, ele baixava o ritmo. E nos 1.200 metros, o Rafael estava caminhando já. E aí eu passava por ele. Eu era o menor da turma, mais baixinho da turma. Era eu e o Portela, os dois mais baixinhos. E a gente passava por ele. Assim é a vida cristã. A vida cristã, irmãos, não é daquele que aparece muito, aquele que sai correndo. É de quem resiste. A vitória é de quem resiste. A nossa corrida é uma corrida de resistência. De resistência. Deus está nos chamando, Deus está nos fazendo entender que nós temos que aprender a resistir. Se você está lutando, meu irmão, e você acha que o teu jejum, a tua oração não dá certo, não adianta, olha para Jesus. Jesus, depois de orar 40 dias e 40 noites, quem é que apareceu para ele? O diabo. O diabo. Lhe perturbando, tentando lhe induzir a fazer o que Deus não queria que ele fizesse. Então, meus amados, Deus está nos chamando a resistir. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas, mais forte, mas, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, evidentemente que para conseguir resistir ao diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus. Jesus conseguiu resistir o diabo, porque primeiro ele havia se sujeitado a Deus. Então, meus irmãos, a oração e o jejum, elas servem para nos fazer sujeitar a Deus. A oração e o jejum nos servem para trazer graça em nossa vida. A oração e o jejum servem para nos fazer submeter à vontade de Deus. Mas se depois de nós orarmos, se nós jejuarmos, nós não resistirmos, nós também seremos presa do diabo. Se nós não orarmos, não jejuarmos, não obedecermos a Deus, nem condições de resistir vamos ter. Mas, apesar de orar, apesar de sujeitar-se a Deus, tem que aprender a resistir. Tem que aprender a resistir. Na linguagem militar, tem que aprender a ser uma pessoa rústica. Um soldado, por exemplo, vamos pegar um exemplo
de uma guerra, de um soldado, um exemplo militar, para que os irmãos possam entender esta verdade bíblica. Deixe-me usar diversas ilustrações para que isso fique claro. Imagine um soldado, meus amados, que ele tenha o conhecimento, sobre a guerra. Ele tem conhecimento sobre o armamento. Ele tem condições de atirar. Ele tem uma boa pontaria. Ele tem uma arma que é a arma mais moderna. Ele está bem equipado. Mas agora este soldado está lá guerreando numa selva. Está lá na selva amazônica. E agora ele começa a passar aquele calor tremendo. E durante o dia, 40 graus. E os mosquitos vêm e lhe picam. E vem o borrachudo e lhe pica. E chega a noite, ele está suado, ele está molhado. E vem o frio da noite e lhe gela. E ele passa um dia, 2 dias. Se ele não tiver rusticidade, o que vai acontecer com ele? Ele não resiste. Ele tem armamento, ele tem pontaria, ele tem teoria, ele tem formação militar, mas não tem resistência. Aí começa a dar bolha nos pés. Aí começa aquelas picadas de mosquito lhe coçar. E aquilo começa a dar alergia. E daqui a pouco ele não aguenta mais. Ele tinha tudo, mas lhe faltou resistência. E é isso que Deus está ensinando para nós. Quando Deus fala que nós temos que aprender a resistir, Ele está dizendo isto: meu filho, minha filha, eu te capacito, eu te dou a teoria, eu te dou conhecimento da minha palavra, eu te dou graça, eu te dou equipamento, eu te dou dons espirituais, mas se tu não tiveres resistência, tu vais parar no caminho. Tem que ter esse espírito de resistência. Esse espírito de não se entregar no meio da batalha, no meio da jornada. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Resistir. O obreiro, para ter vitória, tem que ter este sentimento na sua vida de resistir. Resistir. Eu vejo que muitas vezes um obreiro está passando por uma certa situação, ele logo já pensa: passou meu tempo aqui. Deus não me quer mais no ministério. Se Deus quisesse, não estaria passando por essa luta, por este problema. E aconteceu isso, aconteceu aquele outro. Então, meus irmãos, esta pessoa não tem esta rusticidade. Tem que ter resistência. Nós estamos no meio de uma luta, no meio de uma guerra. Nós temos que entender, meus irmãos, que existe um inimigo chamado Satanás. Existe um inimigo chamado mundo. Existe alguém que se opõe para você chegar no céu. Existe uma oposição para você entrar no céu. E esta oposição, escute, esta oposição Deus não tira. Esta oposição Deus não disse que iria nos livrar dela. O próprio Senhor disse: no mundo tereis. Mas é o que Ele disse: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Eu também passei por aflição, eu também passei por oposição de pecadores, eu também passei por vergonha, mas eu venci. Oh, aleluia, eu venci. Glória a Deus. Eu posso entender então, meus irmãos, que o céu é um lugar para gente valente. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 8.
O que diz Apocalipse capítulo 21, verso 8? Quanto, porém, aos covardes. Olha só, meus irmãos, que coisa impressionante isto. Eu já até tenho uma mensagem que eu preguei sobre essa questão dos tímidos, dos covardes. Mas o que hoje Deus me fez entender, o que hoje eu pude receber da parte do Senhor, é que veja, o Senhor Jesus, Ele enumera uma série de pessoas que vão para o inferno, que não vão chegar no céu. Mas Ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que Deus me fez entender hoje? O que me saltou aos olhos? O que eu vi que eu nunca tinha visto antes? Que o Senhor aqui está falando no livro de Apocalipse. Para quem que foi escrito o livro de Apocalipse? Eu pergunto, para quem que foi escrito o livro de Apocalipse? Para a igreja. O livro de Apocalipse não foi escrito para o mundo. Mas o Senhor Jesus disse para João: escreve para as igrejas. Escreve para as igrejas. Então, meus irmãos, esta enumeração aqui está falando especificamente para nós. E o Senhor então está nos mostrando aqui, meus irmãos, que o número 1 da lista, a razão número 1 pela qual crentes vão ir para o inferno, não é feitiçaria, não é mentira, não é assassinato, não é impureza sexual. Mas a razão número 1, pastor Guaraci, pela qual pessoas vão ir ao inferno, a maior parte dos crentes que tropeçam, não tropeçam nessas outras coisas, tropeçam na covardia, na falta de resistência. Quando chega a hora de resistir, ele baixa as mãos. Quando chega na hora da luta, pastor Plauto, ele não resiste, ele desiste. Ele não tem o valor, ele não tem a coragem de dizer: não, eu vou enfrentar esta luta, eu vou enfrentar esta batalha, eu vou guerrear, aleluia, glória a Deus, eu vou olhar para Jesus. Ele suportou a oposição dos pecadores, ele suportou a vergonha, ele suportou a crítica, ele suportou a oposição do diabo, ele suportou o abandono dos seus companheiros. Pedro, Tiago e João lhe abandonaram, os seus amigos lhe abandonaram, todos foram lhe abandonando, mas ele foi resistindo, ele foi resistindo, ele foi resistindo, ele resistiu até o fim. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, então, que o céu não é lugar de dondocas. O céu não é lugar de dondocas. E quando falo dondocas, não estou me referindo ao sexo feminino, não, porque tem mulher que tem muito mais resistência que o homem. Mas estou falando de pessoas que qualquer coisa já se melindram. Qualquer coisa querem jogar tudo para cima. Qualquer coisa se ofendem. Oh, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Deus está chamando homens e mulheres que dizem: Senhor, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, aleluia. Não importa a oposição, não importa o que acontece, eu vou chegar lá.